Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade a qual Ele nos concede nessa noite, quarta-feira, noite abençoada, noite a qual estamos alegres e felizes em Deus, por nos proporcionar mais um momento bíblico, mais um momento de programação na nossa vida. Por Deus ter abençoado a nossa história dentro da Sun News, dentro da TBS Sun News, para a glória de Deus, para o Brasil e para o mundo. Quero desejar uma boa noite em Cristo a todos os meus amados e queridos irmãos que estão conosco nessa hora, nos prestigiando, abrilhantando essa programação, através do teu apoio, através da tua oração, através do teu incentivo e através das tuas palavras. Que Deus em Cristo continue te dando graça, força e te abençoando cada vez mais para a glória do Senhor. Quero desejar uma noite abençoada e a paz aos meus irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, com o nosso pastor presidente, Ronério Charles. Deus abençoe a todos do ministério a qual eu faço parte, do Santo Ofício do Senhor. Deus abençoe os irmãos que já estão no chat, que está chegando, que está vindo. Abençoe, se inscreva no canal Sun News, se inscreva no canal TBS News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir. Conteúdo vasto, abençoador para a tua vida. Temos mais de 100 trabalhos realizados lá para abençoar o povo de Deus. E hoje o programa mais que especial, 2 anos de comemoração, 2 anos de presença, 2 anos de lutas e batalhas. Mas como diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje um tema muito abençoado, muito querido e muito utilizado, mencionado, esmiuçado nas igrejas, que fala sobre o justo que viverá pela fé. Quando, irmãos queridos, nós falamos desse tema, nós falamos de integridade, nós falamos de performance e nós falamos de atitudes. Vamos fazer uma pequena oração, após isso nós estaremos transcorrendo esse tema para a glória de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo e Maravilhoso, te louvo e te exalto por mais um ano de vitória, mais um ano de bênção e de graça. Que o Senhor continue dando vitória e força para todos que têm estado conosco desde o início dessa obra, desde o início desse trabalho. E a todos que vieram posteriormente, que a tua bênção e a tua graça esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados, uma boa noite em Cristo a todos. Que compartilhe, abençoe, dá aquele joinha, incentivando a ferramenta desse streaming para que não só fique no 2 anos, mas que venha os próximos anos, assim Deus permitir. Irmãos, justo viverá pela fé é uma forma de vida, uma forma de integridade com Deus, uma forma de integridade na presença do Senhor. Haja vista que Deus sempre nos prova para ser aprovado. E para sermos aprovados, precisa estar estruturado na presença de Deus, perante a sua palavra, perante o teu Santo Espírito. Para que isso? Para que sejamos melhores, crentes melhores, não crentes piores na presença do Senhor. E quando temos o início de ser crentes, nós vamos se tornando servo de Deus. Depois que se torna servo de Deus, vamos se tornando também amigo do Pai, amigo de Jesus. Coisa boa é saber que somos amigos de Jesus e sermos chamados por Ele, por essa amizade. Isso é muito glorioso e gratificante, ainda que nós não sejamos dignos e nem merecedores, mas a bênção, a misericórdia e a graça de Deus tem nos alcançado para esse grande propósito. Observando um versículo bíblico em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus nos traz a base desse tema que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Então o primeiro ponto que eu preciso entender desse versículo é o justo, aquele que é justificado, aquele que é visto pelo Pai de uma forma mais clara, mais transparente de vida, de integridade com Deus. E isso faz com que o exercício da fé, que seja pequena, mas ela é utilizada para que nós, no nosso dia a dia, vamos vencendo as lutas. Vamos vencendo, adquirindo o revestimento espiritual sobre a nossa vida através de sermos justificados, através de sermos pessoas cheias de fé, utilizando a fé para que Deus se agrade de nós. Porque quando eu não sou justificado e quando eu tenho fé nas coisas de Deus, primeiramente nas coisas de Deus,
o Senhor, Ele recua, Ele não tem prazer sobre a minha alma, sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não estou fazendo um papel de servo, um papel de aquele que realmente está exercendo a fé na palavra, fé no sobrenatural, a fé naquilo que não conseguimos enxergar pelos nossos olhos, mas os olhos da fé, a qual nós costumamos dizer, aonde nos traz a esperança viva, nos traz a certeza de que Deus, no seu tempo e na sua vontade, irá exercer a justificação sobre a nossa vida perante os seus milagres, perante a sua trajetória, dos seus propósitos sobre a nossa vida. Aí você abre um parente e cai sobre família, igreja que você congrega, ministérios a qual foi dado para você, que é a sua função eclesiástica, é o seu trabalho secular que você tem, a tua profissão. Tudo isso, irmãos, é embasado naquilo que você acredita. E vamos tirar aqui o conceito profissional, vamos tirar aqui o conceito acadêmico e vamos entrar no conceito de fé, no sobrenatural de Deus. Ou seja, eu embuti Deus sobre o meu trabalho, embuti Deus sobre a parte acadêmica, embuti Deus sobre a família e sobre toda a minha e a nossa maneira de viver. Aí o que vai acontecer? Haverá a todo instante a justificação de Deus através do sacrifício de Cristo, né? Cristo é a base principal, é a escada, é o início de todas as coisas. Então Deus observa Cristo que nos justificou perante o seu ato de cruz, o teu sangue que verteu na cruz do Calvário, e aí através desse ato de Cristo que nos torna ser justo diante do Pai, diante do exercício da sua palavra. E quando nós temos esse exercício da palavra de Deus sobre a nossa vida, aí sim, irmãos, somos crentes melhores, crentes que crê no poder transformador, de mudança de vida, de libertação, de mudança de história, de estrutura espiritual, sabe? Colocar a nossa casa espiritual enraizada na rocha que é Cristo, construída na rocha que é Cristo. E aí o que vai acontecer? Você será uma pessoa que, mesmo sabendo que está em provação, mas você sabe que você será um vencedor, uma vencedora, porque Cristo trabalha ao nosso favor constantemente para que sejamos pessoas vitoriosas por causa do seu grande amor. Paulo, quando ele revela, o apóstolo Paulo, quando ele revela a sua palavra na igreja dos irmãos em Roma, ele disse: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, ele nos chamou primeiramente para ser vitoriosos. Todos os cristãos são pessoas que têm a ser propício a ser vitoriosos na presença de Deus. Mas isso é o exercício de uma construção, é o exercício de vida, entrega, renúncia, santidade, estar firmado no Senhor. E aí a mão de Deus agirá ao teu favor. Mas enquanto eu estiver de qualquer jeito na presença de Deus, enquanto eu estiver de qualquer forma na presença de Deus, não tem como, irmãos, o agir sobrenatural de Deus agir sobre mim. O que vai acontecer? Somente a misericórdia, porque eu não sinto mais fé, porque eu não sinto mais a justificação de Jesus sobre a nossa vida. E isso é um perigo, irmãos, espiritualmente dizendo, porque a gente vai se enfraquecendo na presença do Senhor. E aí, quando eu vou enfraquecendo na presença do Senhor, eu não vou demonstrando para Deus que eu estou tendo uma vida de fé e uma vida de crença, espiritualmente dizendo, uma vida de valores espirituais. E aí não tem como Deus derramar a sua glória sobre a minha vida, a unção do Espírito sobre a minha vida. Abacuque capítulo 2, versículo 4, observe a palavra de Deus, que ela nos traz uma revelação muito profunda. Quando o profeta disse: e eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então ele começa a ligar, o profeta começa a ligar o versículo bíblico em cima do escritor de Hebreu, né? Ou seja, se a minha alma incha na presença de Deus, eu perco a retidão para com ele. E aí,
você traz o outro versículo que falamos lá atrás, que o Senhor não tem prazer numa alma inchada. O Senhor não tem prazer naquele que está de qualquer jeito na presença dele. Mas ele confirma dizendo, o que são justificados, os que têm a sua vida de retidão na presença do Senhor, aí esses de fé viverá. Ou seja, ele liga, ele faz uma ligação, uma pequena hermenêutica, uma exegese simples, a qual ele fala de fé, vida e vida com fé, ou seja, fé e vida, ele separa fé e vida e depois ele une fé com vida. Então ele traz uma ligação de ser uma pessoa de fé, ser uma pessoa que usa o teu exercício de fé e através disso viverá para a eternidade, vai transpor o mundo, sabe? Transpor o mundo que já está morrendo, né, nas mãos do inimigo, abaixo de Deus. Então o mundo já está sendo destruído aos poucos, porque o grande fim, o grande dia do Senhor está se aproximando. Enquanto isso não chega, requer Deus que sejamos pessoas que têm uma vivência pela fé na presença de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ensina a igreja, os irmãos romanos, lá em Roma, Romanos do capítulo 5, versículo 1, quando diz, olha meus queridos irmãos, e isso é interessante, sendo de uma forma bem clara, explícita, caixa alta, letras maiúsculas, para que entendamos como é importante. Sendo transformado, mudado, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que agora eu saio não só do campo de fé, vida com fé, mas eu começo a obter atributos daquilo que a minha fé está relacionada com a palavra de Deus, e esse relacionamento com a palavra de Deus vai nos fazendo mais íntimo com o Pai, mais íntimo com Jesus, porque através dessa intimidade recebemos o quê? A paz. Coisa boa, meus queridos irmãos, é ter uma vida de paz, vida, paz com Jesus, paz com o Espírito, paz com o Pai. Você está andando tranquilo, sabe? Onde as preocupações, aquela adrenalina do dia, aquelas situações do estresse diário não possa te destruir e não possa te colocar em situações prejudiciais de saúde. Mas por quê? Porque você tem uma vida de paz com Deus, uma paz com Jesus, uma paz que não é terrena, não é uma paz momentânea, não é uma paz comprada, mas é uma paz que veio do Pai para com a nossa vida. E você vai ter uma vida de glória, você vai exaltar Jesus todo instante, porque Ele está cuidando de vós, cuidando da tua vida. E coisa boa é saber que Deus está cuidando de nós e sentir esses cuidados. Não é só saber, eu ouvir que Deus está cuidando de mim, é sentir esses cuidados, sabe? É sentir esse agir do Senhor de uma forma tão sublime, de uma forma tão bondosa, de uma forma tão gloriosa. E você respira o Pai, respira Jesus, respira a presença do Espírito sobre a tua vida. É isso que nós estamos precisando para ter um complemento melhor na presença de Deus, porque quando nós temos um complemento melhor na presença do Senhor, há motivos de sermos gratos, há motivos de estar adorando e glorificando ao Senhor em todo momento, em toda a nossa maneira de ser. Não é aquela coisa de eu só glorifico a Deus nos cultos, eu só glorifico a Deus ou nas campanhas, ou nas visitas, eu só glorifico a Deus ou vendo Deus operar, ou testemunhos. Não é só esse fator, é vida diária, é constante, sabe? Você sentir o brilho do Senhor sobre a tua vida e você falar: Senhor, eu não tenho o que entregar para o Senhor para pagar esse brilho, a não ser a minha própria vida, a não ser o meu lançar na tua presença para sentir essa glória e essa virtude do Pai sobre a minha vida. E aí a mesma coisa o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, Romanos no capítulo 1, versículo 17, quando se fala de justificação,
que nós já acabamos de dizer, integridade, está escrito com o Pai, Jesus ter assinalado a nossa vida. Vamos ver Romanos 1,17. A palavra de Deus nos traz uma visão muito clara, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Por quê? Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos amados e queridos, observe bem que coisa muito gloriosa, porque quando nós somos descobertos pela justiça, pela palavra que foi revelada em nós, pelo o assunto direto, o assunto do trabalho do Espírito Santo, de nos estar convencendo, sabe? Qual é o trabalho do Espírito? E ele veio convencer ao homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo convencendo a igreja, hoje, fazendo de novo o segundo papel. Qual é o segundo papel? Convencendo a igreja que a igreja precisa do perdão do Pai, porque senão a igreja ela peca, ela erra. A mesma coisa quando o apóstolo João, ele disse nas suas epístolas, aquele que não tiver pecado é mentiroso. Então, meus queridos, nós somos pecadores. Por mais que ensina-se por aí que a igreja não tem pecado, que é uma grande mentira, porque nós somos ainda homens e mulheres terrenos, sujeitos ao erro, propício ao engano, propício a estarmos olhando somente para o nosso coração e errarmos. Mas quando a palavra nos ensina e nos ajuda a entender que precisamos do perdão do Pai diariamente para prosseguirmos avante na sua presença, para ver a glória de Deus em nosso meio, e quando nós observamos aqui esse versículo que nós acabamos de ler, fomos, através do sacrifício real de Jesus Cristo, descoberto pela sua justiça, pela sua palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a palavra, a justiça de Deus, as escrituras que contêm vida eterna, que falam dEle para todo sempre, e que através fé em fé com vida e vida com fé, está escrito que somos justificados porque viveremos por essa fé, e aí essa fé já sabemos que temos paz com Deus, paz com o Senhor. E irmãos queridos, e quando temos a paz com o Senhor, esse agir do Senhor, o inimigo não pode ir contra a nossa vida, as portas do inferno não podem ir contra a nossa vida, porque somos revestidos do Senhor, somos revestidos da providência e do assunto direto do trabalho do Espírito Santo, de nos convencermos que somos pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de nós, assim como o salmista Davi disse, com toda aquela riqueza do palácio, com toda aquela grandeza do palácio, mas ele foi até a varanda, olhou para o céu e disse, sou pobre e necessitado, o Senhor tem cuidado de mim. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, da mesma forma, vejamos um versículo bíblico, Gálatas capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus continua dizendo, o que? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas porque o justo viverá pela fé. Meus queridos, olha aí, evidentemente que pela lei humana e pela lei do Velho Testamento, não temos como hoje, por causa da época da graça, sermos justificados, que se fosse assim, teríamos que viver essa lei, teríamos que pagar os nossos pecados e o nosso erro pela lei, teríamos que fazer condutas e comportamento, postura, baseado na lei do Antigo Testamento, mas Jesus, sabemos que ele não veio quebrar essa lei, ele veio dar continuidade, mas a continuidade o que? Sabendo que o povo dos dias de hoje não suportaria seguir a regra da lei de uma forma à linha risca como ela é. Então Jesus, ele dá continuidade dizendo, olhe, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo, você está cumprindo a lei do Senhor, você está cumprindo o mandamento do Senhor, você está seguindo a regra direta do Pai, e o Espírito Santo instruindo para que esse mandamento não saia da tua vida e seja fortalecido na tua vida, e para que você ame o seu próximo como a ti mesmo, e não venha a ter o desamor, mas que venha a ter o amor a Deus sobre todas as coisas, e não pelas coisas terrenas, e não que você olhe pelas conquistas que você tem da sua
sua vida e coloque isso acima de Deus, mas sempre coloque abaixo de Deus, porque lembre-se, Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, e tudo do que se existe se fez se não fosse por Ele. Então Jesus, Ele é o centro da atenção. Então Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o áureo de todas as coisas. Então quando nós temos esse ato centralizado na presença do Pai, que é Cristo, nós vamos tendo uma vida melhor, de paz, de fé, de vitória, de conquistas, de provações, de situações, de adversidades, mas sabemos que Deus está à frente de todas as coisas. Isso se chama fé, viver em fé e crer e acreditar. Confiar no Senhor, que Ele está realizando suas obras sobre a nossa vida e a nossa história. Tito, no capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus ensina que quando nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, que a palavra ela vai trazendo o início de uma construção, início, meio e fim de uma trajetória de vida. Ou seja, quando nós lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o que vai acontecendo? A princípio, fomos tocados pela palavra da salvação, a palavra do Evangelho. A princípio iniciou-se o quê? A fé sobre isso, e a fé ela vai sendo construída para que tenha vida em fé, e tendo uma vida com fé, vem a paz, e quando vem a paz, vem a bênção, e quando vem a bênção, vem as vitórias. Mas Tito nos ensina que através, mesmo com as vitórias terrenas e as conquistas, vamos continuar aguardando. Ensina-se a palavra, bem-aventurado, feliz, com esperança, aguardando o aparecimento de quem? Da glória, de quem? Do grande eu sou, do grande Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ensina-se que o propósito do crente não é só ter vitórias terrenas, não é ser pessoas bem-sucedidas na terra. Isso são as conquistas conforme a trajetória que você é, tanto só no mundo, mas que principalmente o que você é para com Deus. Mas o resultado disso tudo, meus irmãos, o resultado disso tudo, igreja do Senhor, é a salvação. Igreja precisa pregar sobre salvação. Igreja precisa pregar sobre a mensagem da cruz. Igreja precisa pregar sobre libertação, sobre mudança de história de vida. Se não existe isso nessa igreja, sai, porque não é uma igreja que está esperançosa, está aguardando o grande aparecimento do grande eu sou. Igreja precisa ensinar o teu povo que há salvação em Cristo e que estamos aqui de uma forma passageira, de uma forma momentânea. Para quê? Aguardando o céu se abrir e a presença do nosso Salvador brilhar para nos levar. Mas ensina-se a Bíblia para que tenhamos essa convicção, porque quando temos essa convicção de salvação, sabe, você mesmo sabendo que você pobre, necessitado, espiritualmente dizendo, né? Pobre de espírito, e dizendo que você é um pecador e precisa do perdão e da graça e a misericórdia de Deus, você sabe, vai alimentando, fala: Senhor, eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o juízo eterno, mas para a mim, ajuda-me, Senhor, a aumentar a minha fé, ajuda-me, Pai, a aumentar minha esperança, minha certeza, ajuda, ó Pai, assim como muitas pessoas dizem, a voltar ao primeiro amor, que eu entendo que não é voltar ao primeiro amor, mas é tirar o primeiro amor que está dentro de nós, que muitas das vezes está adormecido e precisa tocá-lo, para que esse amor venha brotar novamente, aquele fervor, aquela alegria, aquele desejo, sabe, de comunhão, de realizações para com Jesus, seja explícito novamente, e é o que está faltando em muitas pessoas. Por isso que a igreja, ela não pode se estacionar, ela não pode estar no seu marasmo espiritual, porque senão ela não vai ter uma vida justificada de fé, e a fé ela se resulta em outros propósitos de Deus para a nossa vida. Ezequiel
capítulo 18, versículo 9. Olha só, quando o profeta Ezequiel nos traz lá no Velho Testamento, andando nos seus estatutos, que é a sua palavra, é a sua lei, guardando os meus juízos, que é o direcionamento do Pai sobre a nossa vida, para a obra segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Olha isso, a profecia que Deus deu para o profeta Ezequiel, para o povo, e que soa até nos dias de hoje, para que o povo ande na minha palavra. Sabe de uma coisa interessante, meus amados, que Deus está sempre falando praticamente, entre aspas, as mesmas coisas para o seu povo. O que? Ande na minha presença, ande na minha palavra, ande na minha presença, ande na minha palavra, tenha o meu espírito, tenha a tua vida com fé. Ele duplicou a palavra que ele falou com Josué no capítulo 1. Sede, Josué, por 4 vezes, sede, Josué, perfeito, esforça-te, ande na minha presença. E é isso que precisamos, andar mais na presença, andar mais na glória, na virtude do Rei, porque Ele quer promover este assunto em nossa vida, deixar o Senhor ser o primeiro da nossa história. Mas o que está tomando o nosso tempo e o que está sendo mais valorizado por nós diante de Deus, o que nós estamos trocando? A valorização das coisas do Pai e das coisas nossas, colocando na balança e olhando para um lado e para o outro e tendo discernimento de achar o que é mais valor, as minhas coisas ou as coisas de Deus, a obra que eu estou construindo, a obra que eu desejo, os meus sonhos, ou a obra de Deus, as coisas de Deus. O que tem sido mais valorizado perante a tua vida e a minha vida nos dias de hoje? O que realmente está tomando mais a nossa atenção na presença do Senhor? Será que nós estamos realmente entregando o perfeito louvor para com o Senhor, entregando a perfeita adoração perante a Deus? Será que nós estamos realmente se envolvendo na sua glória, se envolvendo na sua magnitude, da sua presença quando Ele vem em nosso meio? Será que nós estamos entendendo essa presença, ou já desapercebemos, ou estamos distraídos na presença do Senhor? Será que nós não estamos mais tendo o olhar espiritual como tínhamos lá atrás, de entender a obra do Pai de uma forma mais gloriosa, mais simples possível, e de uma forma mais milagrosa possível, de uma forma cheia de poder possível em nossa vida? Nas casas de orações, será que o peso da oração tem sido grandes desafios para o povo nos dias de hoje? A oração parece que tem sido um grande enfrentamento, um conflito na vida de muitas pessoas, aonde não tem conseguido mais a comunicação com Deus, sabe? O diálogo com Deus, não tem conseguido mais ter essa aproximação com Deus e tem perdido o contato. Lembra-se do hino da harpa 77? Guarda o contato com o teu Salvador. Nós estamos esquecendo, meus irmãos, de construir firmezas na presença do Senhor. Nós estamos perdendo o foco, nós estamos perdendo a ideologia, nós estamos perdendo as influências de Deus sobre nós, estamos deixando Deus em segundo plano, estamos deixando Deus de qualquer jeito na nossa vida, estamos deixando Deus de qualquer forma na nossa vida, estamos descaracterizando, estamos perdendo a identidade, estamos perdendo o foco e a visão de reino, visão do reino. Estamos de qualquer jeito achando tanto faz e tanto fez. Deus perdoa, Deus, estou com Ele, mas é desse jeito que dá, não é desse jeito ao ponto de nós acharmos que isso está bom. Mas quando olharmos e refletirmos e falar: Senhor, constrói, cria em mim, ó Pai, um coração justo, sincero, um coração transformador, um coração mudado na tua presença e na tua glória, para eu ser melhor na tua presença. Da mesma forma que o apóstolo Paulo
ele ensinou Timóteo, nas cartas 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10, ele disse: tu porém, ó meu filho, tu porém, meu servo, meu amigo, ou meu aprendiz que seja, tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, olha só, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tudo isso são situações que são construídas, atributos. Por quê? Porque você tem fé agora, porque você é justificado agora. Então segue-se a doutrina de Cristo, segue-se a doutrina do Senhor, a palavra de Cristo da salvação. E aí Paulo, ele examinou e analisou Timóteo. Olha, Timóteo, eu vi que você tem seguido a palavra da salvação, eu percebi que você tem um chamado, você tem uma chamada. Coisa boa, irmãos, é ter pessoas que têm discernimento do nosso lado. Coisa boa, irmãos, é viver uma vida com discernimento. E aí Deus, ele revela, ele mostra, ele toca, ele instrui. E aí aconteceu, do modo seu de Timóteo de ver, do modo seu de Timóteo, pelas suas boas intenções, baseado com fé, cheio de longanimidade, cheio de amor ao próximo, amor às coisas de Deus, e com muita paciência. Coisa maravilhosa, irmãos. É isso que faz ser um crente vitorioso. É isso que faz ser um crente cheio do Espírito Santo. Romanos do capítulo 3, versículo 26. E pela demonstração, olha aí, da sua justiça, nesse tempo que nós vivemos, é no tempo agora, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o Espírito Santo está trabalhando para que nesse tempo, nessa hora, nesse momento agora, onde você está, ele está trabalhando para que eu, você, nós, sejamos justos na presença do Pai, porque ele é o justificador para que quem tem fé em Cristo Jesus. Esta justificação, meus irmãos, se resulta em bênçãos e vitórias, em alegrias do Senhor em nossa vida, porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu estou produzindo alegria para com Deus, a força de Deus vem sobre mim. E quando a força de Deus vem sobre mim, vem a boa saúde, o bem-estar, a harmonia, sabe? Aquela situação que você está bem com a vida. Isso é a força de Deus para com a sua vida. Isso é uma construção, não se recebe assim por receber. Isso é uma reciprocidade entre você e o próprio Pai. Observamos o versículo, Hebreus capítulo 13, versículo 7, para a glória de Deus. A Bíblia diz e nos ensina a entender que: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, é a fé de quais imitais, tentando pela sua maneira de viver. Olha aí, então ele traz uma visão ao povo, o escritor de Hebreus traz uma visão ao povo, para que o povo lembra-se dos ensinamentos, lembra-se dos homens que foram utilizados, ferramenta de Deus para ensinar a palavra. Ensinamento que hoje poucos querem, ensinamento que pouco hoje valorizam, pouco hoje querem ouvir e obedecer. Ensinamento de Deus. Então, usando aqui os pastores, os ensinadores, professores, doutores, a qual a palavra diz: imitai-vos a eles. Os ensinadores, como uma referência, imitai-vos a eles. Para quê? Como a sua maneira de vida e de viver seja melhor. Coisa boa, irmãos, que é aquilo que eu disse. Quando nós estamos rodeados de pessoas boas na fé, pessoas amigas, incentivadoras, pessoas que te levam para cima, sabe? Não é aquelas pessoas âncora que só te joga para baixo. Aquelas pessoas amigas que falam que você vai, que você tem, que olham para você, está numa batalha, está numa luta, mas está ali numa palavra de ânimo, uma palavra abençoada, uma palavra cheia de esperança, uma palavra que traz você a trazer à memória as coisas boas de Deus, as coisas gloriosas de Deus sobre a tua vida. Isso é o que o crente precisa, a igreja precisa estar rodeada de pessoas assim. Isso se chama construção espiritual. Da mesma forma que quando nós estamos sendo construídos espiritualmente, Isaías no capítulo 26, versículo 7, o caminho do justo é todo plano, não tem embaraço.
não tem montanhas, não tem adversidade, porque é plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Então, olha, irmãos, a profecia do Isaías, ele disse: o caminho daquele que é justificado por aquele que é justificador é plano, sabe? As águas tranquilas. Por isso que o salmista no 23 disse, né? As águas tranquilas, ainda que eu andarei pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Sabe o que é isso? É a plenitude, você andar numa plenitude de Deus, você andar na convicção da plenitude do Pai, e você saber, tem diversidade, tem os buracos, tem pedras, tem lutas, tem desafios, tem os maldizentes, tem os desacreditados, tem pessoas que não te julgam e não te dão nenhum incentivo, mas quando você está acreditando e confiando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É lâmpada para olhar para as coisas ruins e sobrepor e sobrevoar sobre elas, porque Jesus é a minha luz, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu pão, é meu alimento sobre essa caminhada. E quando eu estou nessa caminhada, eu estou sendo o quê? Justificado pela fé que acredito e que tenho pela presença da palavra da glória do Senhor, e nos faz abrir os nossos olhos para que quando o inimigo vier com seus dardos inflamáveis, as suas artilharias malignas, você está preparado. Não digo só em Efésios 6:11 que fala da armadura de Deus, mas eu digo numa questão de caminhada, sabe? Salmo número 37, versículo 27, a Bíblia ensina: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. A parte das coisas ruins, a parte das coisas que não te traz crescimento bom, a parte daquilo que não é agradável a Deus, a parte daquilo que não serve para a tua vida, repreenda isso em Cristo, e faz o bem para as coisas do Senhor, faz o bem para o próximo, faz o bem para quem você possa fazer, e isso está escrito diante do Pai, e terá morada. Não estou falando que a salvação vem através de obras e caridade, a salvação só vem de um, chamado Jesus Cristo, aquele que venceu lá na cruz, a morte, lá na cruz do Calvário, é através dele que vem a salvação. Obras e caridades é sementes de plantação, que a qual eu faço, e aqui na terra recebereis, aqui na terra eu verei o resultado. Mas quem é espiritual, quem está na presença de Deus, discernindo o natural e o que é espiritual, aparta-se do mal, fazendo o bem, lado espiritual e material, e com certeza no mundo espiritual terá morada para sempre, para a glória de Deus, porque somente os justificados, Salmo 37, versículo 29, somente os justificados, os justos, herdarão a terra e habitarão nela para sempre, herdarão a terra prometida, herdarão a terra santa, aquilo que Deus falou, a cidade, Apocalipse 21, a cidade santa que foi prometida para os servos, para os fiéis, para aqueles que se esforçaram na presença de Deus até o fim, para aqueles que não negaram o seu nome, até o fim, para aqueles que estão escritos o seu nome no livro da vida. Como isso pode acontecer? Por aqueles que renderam a sua vida ao Senhor e o aceitaram, deixaram ser aceito por Ele, para Ele ser o seu Salvador, para Ele ser o único Deus sobre todas as coisas, renunciaram à idolatria, renunciaram os vícios, renunciaram os maus hábitos, renunciaram às falácias e as palavras indecorosas que não agradavam ao Pai, deixaram isso tudo para de lado, para cair no esquecimento e cair por terra perante a velha criatura, mas agora é uma nova pessoa, é uma pessoa lavada, remida, santificada, e que está crendo que quando eu faço o bem, o Senhor se agrada, quando eu faço o bem, eu sou justificado, quando eu faço o bem, a minha fé aumenta, quando eu faço o bem, a minha fé me traz valores, me incentiva a valorizar e ser valorizado, primeiramente a Deus, e Deus usa os seus filhos, as suas filhas, para abençoar o teu próximo. Por quê? Porque você tem fé, porque você está crendo, porque você está confiando, porque quando
você confia, vamos lá para Salmo 118, versículo 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. A porta é Cristo, o caminho é Cristo, a entrada é Cristo, o degrau para chegar acima é Cristo, a qual os justos e justificados entrarão e farão nele morada para todos sempre. Então Cristo é, como eu disse, Ele é o centro, Ele é o centro de todas as coisas. Se na minha vida, se na tua vida, na tua igreja, não for Cristo o centro da atenção, nada vai bem e nada se progride, nada se cresce. Mas quando Cristo é a atenção, Ele é o centro de todas as coisas, aí, meus queridos, tudo vai bem para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Da mesma forma, Gálatas capítulo 2, versículo 20, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo porque Cristo está crucificado em mim, eu nele. Não mais vivo eu, a minha pessoa natural, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o que vai acontecer? A minha vida agora não é mais a carne, mas agora eu sou filho de Deus, a qual Ele me amou e entregou sobre si a mim. Amém, meus queridos irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, Cristo, quando está em nós, temos vida. E quando temos vida em abundância. E quando temos vida em abundância, somos valorizados a cada dia, a cada instante diante do Pai. Por quê? Porque Deus, Ele vai justificando a presença do Filho dele sobre a nossa vida. E quando Ele justifica a presença do Filho dele sobre a nossa vida, todas as coisas vai bem sobre nós. Ainda como eu disse, se tiver situações, é porque você precisa ser provada para ser aprovado na presença do Senhor, para que Deus olhe para você e sinta alegria sobre a tua vida, sinta a alegria de servir, sinta a alegria, a presença dele sobre nós. Então é uma forma, é um selo, sabe? É uma justificação, é um selo para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus em Cristo continue nos ajudando e nos abençoando para prosseguirmos cada vez mais na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero chamar aqui nosso amado e querido missionário Pablo, louvado seja o nome do Senhor. Vem aqui, meu querido, vem aqui nos ajudar aqui, louvado seja Deus. Traga aqui algo tão singelo, tão simples. Nós estamos alegres e felizes porque foram 2 anos de lutas e batalhas, e até aqui o Senhor tem nos dado vitória e tem abençoado o teu povo. Aqui, meus queridos, olha, uma pequena homenagem ao programa Momento Bíblico. Deus abençoe, meu querido Pablo. Aqui, meus irmãos, eu quero louvar a Deus por tudo que Deus tem feito conosco. Não sei se está focando aqui, está focando? Chega um pouquinho aqui, amém, louvado seja Deus. Isso aqui é o resultado de alegria na presença de Deus e por esse projeto, por esse trabalho a qual Deus tem nos concedido. Quero louvar a Deus especificamente por tudo que Ele tem feito e realizado. Quero louvar a Deus pela Sun News, quero louvar a Deus pela TVS News agora, por desde estarmos aqui 2 anos na batalha nesse projeto aqui. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido apóstolo Sam, família Sam, todos que têm contribuído, todos que têm abençoado essa obra e têm feito parte desse projeto. Deus abençoe a todos os irmãos que têm participado do programa Momento Bíblico. Deus abençoe a todos os irmãos que têm vindo pelo convite do programa Momento Bíblico e tem feito a sua participação, tem feito a sua contribuição por esse programa e por esse projeto. E eu quero agradecer muito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela oportunidade. Quero agradecer também à minha família pelo apoio e pelo incentivo e por estar sempre nos dando a oportunidade, a disponibilidade de estarmos aqui no estúdio todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, sempre aqui trazendo algo para abençoar a tua vida, algo para acrescentar sobre o teu elevo espiritual. Os ensinamentos do Momento Bíblico não é para superar nenhum outros ensinamentos que você aprendeu, mas ele vem com o intuito de agregar, de melhorar, de instruir, de ajudar cada vez mais o crescimento do povo de Deus, das igrejas, dos ministros, dos obradores de Cristo,
para que sejamos um só povo, uma só linguagem, um só Senhor, uma só palavra. É isso que Deus ama. Quando temos essa comunhão, Deus, Ele se agrada de todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, esse bolo, ele vai especificamente para todos, vai especificamente para você que esteve sempre conosco, nos ajudando nessa história, sempre esteve aqui nos apoiando em tudo. Eu quero louvar a Deus pelo meu ministério, que a qual eu faço parte. Quero louvar a Deus pelo meu pastor, que sempre nos apoiou. E esse bolo aqui, meus queridos, é para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos que têm sempre nos apoiado, têm nos dado like, têm sempre incentivado, têm estado no chat aqui do YouTube, têm feito essa obra crescer. Deus abençoe a todos e, se Deus assim permitir, rumo ao terceiro na glória, se assim Jesus não vier até lá, rumo ao terceiro para a glória de Deus. E não se esqueça, quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um programa, Um Momento Bíblico. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.